195 países. Oito bilhões de pessoas. E que não param de crescer. 40% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Eles são os povos não alcançados, PNAs. Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Em cada lugar. Existe sede por Jesus. Em cada canto, em cada lugar, dentro dos 195 países e dentro das 8 bilhões de pessoas, diversos povos, diversas raças e sempre um objetivo: conduzir a palavra de Deus aonde tiver que levar. O papel de levar a palavra de Deus a uma pessoa não está direcionado apenas a um missionário, e sim a todo cristão. Em março, olá para você que está nos assistindo, eu sou João Vitor de Assis, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Missões. E claro, você deve estar se perguntando, João, o que seria o Conexão Missões? A ideia é transportar você ao assunto referente às missões, aos missionários. E hoje estarei fazendo uma entrevista diretamente aqui da Igreja Evangélica Congregacional de São Luís com a missionária Nayara, diretamente da Argentina. Já está comigo aqui no estúdio preparado, que aliás daqui a pouco eu vou pedir para as pessoas mostrarem para vocês, mas estamos dentro de um antigo, né, gente? Isso aqui é tudo construído com as minhas mãos e com a ajuda de outras pessoas também. Está comigo aqui a missionária Nayara Malaquias, chegou recentemente da Argentina, dia 28 estará retornando. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Eu quero agradecer o convite. Há quanto tempo você trabalha com missões, com desejo próprio, foi feita a vontade de Deus, ou você ficou meio assim, não quero fazer isso não, mas se Deus mandou, eu tenho que fazer. Olha, João, eu sempre entendi desde a minha conversão que ser igreja é ser missionário. Então eu diria que há 15 anos, desde a minha conversão, eu sou missionária. Fiz missões aqui no Brasil também, né, em Ronda, no Asilo Vila Vicentino, no bairro onde eu nasci também, que é no Cirebane, e atualmente na Argentina estou há 8 anos. 8 anos na Argentina. Você foi para fazer trabalho missionário ou foi por conta própria? Não, eu fui justamente para fazer missões. Meu intuito era ficar apenas um ano no seminário missionário junto com outros missionários, como seria a primeira experiência. Então eu fui enviada para viver num seminário teológico, junto com outros 35 missionários. Bastante. Você teve apoio das pessoas ou teve pessoas que foram contra essa decisão sua? Olha, meu pai foi contra, né? Ficou com medo? Ele ficou com medo. Eu tinha 19 anos, como todos os pais que queriam para uma filha. Eu estudava, eu terminar a faculdade, estava trabalhando, né? Então meu pai pensava mais no meu futuro. E ele, não sendo cristão, ele também foi um pouco contra, mas hoje em dia ele aceita numa boa. Só dando um ok para as pessoas, a gente está começando a gravar direto numa igreja. Aqui na frente tem uma principal, então possivelmente vocês vão escutar um barulho de buzina, um abençoado de uma criança que está aqui conosco no nosso estúdio. Por isso vocês podem acabar escutando um somzinho ou outro assim, mas o principal vocês vão ter que a informação. Uma dúvida que tem, a gente, daqui a pouco quando a gente coloca os gráficos, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos lideram o ranking mundial diferente ao de missões cristãs. Só
Só que eu nunca consegui saber sobre a Argentina. Na Argentina existem muitos cristãos. Olha, a Argentina, nos dados de 2011, ela tem cerca de 60% da população sendo católica. É um país muito católico e católico praticante. A gente tem outros 20% dentro desse dado que não professam nenhuma religião. A gente tem um grande número de pessoas que são ateias. Bastante gente. E cristão está cerca de 15%. Antes de você tornar uma missionária, você se via como foi algo combinado assim? Nossa, que boa pergunta. Sempre teve desejo? Sempre tive o desejo de ser missionária, de fazer missões. Eu me via mais como uma pessoa que se dedica na parte de evangelismo. Eu nunca pensei em sair do Brasil, mas sempre me vi na parte da evangelização. Eu gostei muito. Você conseguiu se adaptar facilmente na Argentina ou foi dificuldade por conta da língua, que é diferente? Eu acho que justamente o idioma foi um dos desafios maiores que eu tive estando na Argentina. Estava também hoje conversando com as irmãs que é comida, a gente tem todo um contexto diferente, uma outra cultura, mas eu acredito que o idioma foi um dos maiores desafios que eu enfrentei. Também estar sozinha, né, em outro país, sem a família, a parte afetiva também, emocional, foi também preocupante. Qual seria o seu maior prazer em exercer o trabalho missionário? Meu maior prazer é ver pessoas reconhecendo que somente Jesus pode transformar. Como Ele transformou a minha vida, quando eu levo também o Evangelho, é muito gratificante ver que Jesus pode transformar qualquer realidade, qualquer pessoa. Agora eu vou dar umas perguntas que eu queria ter mais fechado, que é levado um pouco a sério, que é sobre a questão de perseguição. Nesse tempo todo que você... Quanto tempo você é missionário mesmo? 8 anos. Você sofreu algum tipo de perseguição contra alguma pessoa? Olha, na Argentina, eu diria desafios, não sei se é perseguição, mas desafios sim, por estar sozinha também, né, e ser mulher. A Argentina também tem a cultura machista, então eu tive, no meu 3º ano mais ou menos, um atentado, né, contra a minha casa, justamente fazia um trabalho em uma comunidade carente, né, na Argentina também morava sozinha depois que eu saí do seminário. E eles entraram na minha casa, levaram tudo, a comida, os talheres, a roupa. Então imagina estar em outro país sem nada, computador, tudo. Levaram até a máquina de lavar roupa. 4 homens entraram. Nas paredes da casa. Exatamente. Então assim, foi um momento muito doloroso para mim. Mas eu também vi ali a graça de Deus através da vida dos irmãos aqui no Brasil, lá na Argentina. A Igreja do Senhor, né, se mobilizou para me ajudar. Mas foi um momento crítico. Quais são os desafios que você teve durante esse tempo à frente do ministério? Porque, por exemplo, eu sou líder de missões aqui da Igreja de Congregação de São Luís. Vamos ser sinceros, eu não pedi para estar, mas quem sou eu para negar a vontade de Deus? Ele mandou, ai de mim não cumprir. Eu enfrento alguns desafios, estresses, é comum, mas eu não tive diretamente com, digamos assim, uma violência por fora pelo fato de ser cristão ou por estar à frente de missões, porque missões eu diria que é um dos departamentos mais sérios de uma igreja, porque você está envolvendo com almas. É diferente de você estar envolvendo com jovens, com ministérios de mulheres e homens. Missões está envolvendo com almas, você está fazendo o ID. É até importante dizer que quando Jesus fala para fazer o ID, não está se referindo só ao missionário, está se referindo a toda a igreja, qualquer tipo de pessoa que exista no mundo. Por isso eu lhe pergunto, você particularmente dizendo sobre isso, qual foi o maior desafio que você teve? Olha, o maior desafio que eu tive foi várias pessoas que às vezes também se opõem, não entendem que Deus, dentro das missões, a gente tem muitas áreas para cobrir, né? Então, eu tinha desafio também de pessoas, mesmo sendo cristãs, dizendo, mas tem necessidade realmente de ir para a Argentina? Tem necessidade de ficar em outro país, quando aqui no Brasil também existe necessidade? E é verdade, aqui no Brasil também, dentro da minha família também. Mas Deus também tem uma missão específica para cada um de nós. Então, eu acho que esse foi um dos maiores desafios para mim. Você citou aí, por exemplo, você foi para a Argentina fazer missões, tem pessoas que se colocam na cabeça dela fazer missões. Quando você viaja, é só pegar um voo, atravessar o oceano, chegar na África e fazer turismo. Bem diferente disso, bem diferente. Qual foi o pior cenário
cenário que você encontrou quando você foi fazer, por exemplo, até mesmo o evangelismo? Quando você chegou assim, te surpreendeu pelo lugar? Olha, também estive conversando com a irmã que lá na Argentina, no norte da Argentina, eu também desenvolvo um trabalho com tribos, né, indígenas, com povos originários. E eu acho que para mim foi um dos cenários mais difíceis que eu encontrei dentro da Argentina. Também trabalho na capital, mas no interior da Argentina foi bem difícil, porque parece que eu estava em outro país, em outra sociedade, o pensamento é totalmente diferente, a cultura predomina e pregar o evangelho, né, no Guarani foi muito desafiador também, para um povo que crê em plantas, em coisas naturais. Eles creem na chuva, o Deus da chuva, o Deus da plantação. Então ali foi mais desafiador para você. Essas pessoas que têm esses costumes, essas culturas, digamos assim, é mais difícil você... porque requer uma estratégia também para poder pregar, né? A gente chegar e tentar enviar Jesus para essas pessoas. A gente também tem que revelar o amor de Jesus para essas pessoas. E eu acho que é desafiador, é difícil. Eu tenho observado bastante na internet ultimamente, ainda mais envolvendo política, o discurso de ódio contra as pessoas cristãs. Tenho visto bastante, olha, assim, no Instagram mesmo, um tempo atrás eu tenho visto que quando teve uma tragédia aí, acontecimento natural, foi uma enchente, e eu vi comentários de algumas pessoas falando, daqui a pouco aparece um cristão falando que é sinal da volta de Cristo. E é muita gente comentando sobre. Eu vi essa semana mesmo de uma pessoa dizendo, ainda bem que eu não nasci filho de evangélico ou filho de cristão. Então eu tenho pesquisado bastante o discurso de ódio. E percebi também que tem aumentado. No passado tem aumentado. Você, na sua opinião, o que seria o motivo desse aumento? Além, é claro, do cumprimento da palavra de Deus, onde diz que o amor de Deus se espera. Sim, esses questionamentos me levam a me questionar também como cristão, né? Não só como missionário. Eu acredito que nos últimos anos, não apoio de nenhuma forma esses comentários, mas acredito que nós que somos cristãos também devemos viver e ser como Jesus. E como a gente às vezes falha nessas partes, a gente dá margem também para as outras pessoas comentarem esse tipo de coisa que é lamentável, né? Não quero ser como cristão, mas isso também nós temos uma parcela de responsabilidade, porque se a igreja ser como for mesmo como Jesus, eu acho que o mundo teria outra visão da gente. Com certeza. Qual foi o trabalho que você fez onde te emocionou bastante, assim, de uma forma positiva? Você já presenciou um milagre no trabalho missionário? Já. A primeira vez que eu fui para a Argentina, na Argentina, como os dados também revelam, a gente tem poucas igrejas, tá? As igrejas não têm tanta força como aqui no Brasil. Estive com um grupo de 16 missionários argentinos que ficaram surpresos de ver como que a gente serve a Deus com tanto vigor, com tanto esforço. E olha que já foi melhor, vamos ser sinceros. Mas a gente aqui no Brasil tem uma intensidade para servir a Deus, uma liberdade também. Verdade. Então, na Argentina, a primeira vez que eu fui, eu lembro do pastor pregando e assim, pessoas manifestando, uma opressão muito grande, e foi a primeira vez que eu vi até uma pessoa vomitando sangue. E essa pessoa depois confessou, né, que na região onde a gente estava, a bruxaria era muito forte, as pessoas têm um contato muito frequente com umbanda e tudo isso, e trabalhos pesados. E assim eu vi essa pessoa também sendo liberta, transformada e depois sendo acompanhada por uma igreja de lá. Então assim, na Argentina eu vi muitos milagres e pessoas sedentas de escutar a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez que meu primo comentou comigo, o pastor dele, acho que talvez ele fez uma viagem missionária para a África. Segundo ele, lá é tão forte a magia negra na África, que muitas das vezes a gente está falando sobre a questão da macumba, né, dessas outras religiões aqui que tem no Brasil, fala que é pesado e tal, mas a África é bem diferente, é algo bem mais fechado. Dizem que lá eles conseguem ver mesmo bruxas, mano. Então, que chega até me arrepiar, e é bem diferente. A gente não está acostumado no Brasil. Aí eu pensei, meu Deus do céu, isso daí não dá pra mim não. Então, de fato, quando você vai fazer algo diferente, ainda mais pra fora do país, onde você está num local totalmente diferente, você está indo de corpo e alma, e com certeza do seu corpo para Deus, porque não é nada fácil. Qual foi o cenário extremo que você viu quando você chegou? Me refiro, por exemplo, a pobreza, a vândalos, alguma coisa onde você chegou, você ficou com medo, você sentiu medo. Esse
Argentina eu vejo muita pobreza, mas os dados também falam que a gente tem uma população que está abaixo da linha de pobreza, que é muito grande, devido também à economia do país, né? O cenário atual da economia do país. A gente teve anos, 2024, 2023, que terminou com 300% de inflação. No ano passado, né, com o novo governo, essa inflação reduziu, então a gente terminou o ano com 30% de inflação, que é muita coisa. Então isso impacta também na sociedade e a gente vê muita pobreza, marginalidade. Como eu te contei, né, acerca do meu caso, né, que as pessoas roubaram a minha casa, isso infelizmente é comum na Argentina. Roubos, furtos, é muito comum da gente ver, a gente anda com medo, celular sempre escondido, porque a marginalidade tem crescido devido ao fator econômico do país. E muitas das vezes a gente pensa que é só o Rio de Janeiro que dá tiro, que tem assalto, né? Por exemplo, as imagens que a gente vê da Argentina, você me dizendo isso, eu não imagino como era esse tipo. E mais, é como aqui no Rio de Janeiro, as pessoas veem Cristo Redentor, mas não vê o atrás do Cristo. O que tem ali atrás do Cristo? A gente tem favela, a gente tem crime organizado. E na Argentina também, a gente tem o obelisco, né? A gente tem o centro da cidade, e a gente vê ali no lado e tá toda a pobreza, e é muito triste. Aliás, eu me te pergunto, você é da capital Buenos Aires ou não? Então, depois, né, que eu sofri esse roubo, que não foi só esse, eu tive outros, tentaram outras vezes roubar, então a igreja, né, o CETEMIT, falou, Nayara, como você está sozinha, por uma questão de cuidado, é melhor você se mudar. E aí eu fui para a capital, morei 1 ano e 8 meses com uma irmã boliviana, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu alugar um lugar para mim sozinha na capital, que também tem os seus riscos, né? Imagina, cidade grande também tem problemas. Você já presenciou alguma coisa de ódio? Alguém, tipo assim, chutando uma pessoa na sua frente, ódio, às vezes na própria morte? Sim, como eu estou na capital, lá na Argentina tem muitas marchas, né? Eles fazem muito protesto, então ali eu estou na faculdade e às vezes a gente não consegue passar porque está todo mundo na rua, então tem essa situação caótica que as pessoas batem, não se respeitam, não respeitam a opinião do outro. Então, volto a dizer, por uma situação política, existe muito ódio também. É importante dizer que você precisa, legal dizer que tem muitas pessoas que acham que a cristão só quer saber de política, que não sei o que hoje em dia, mas a política em si, ela está assim alinhada com o cristianismo também. Isso é interessante, a gente pode buscar contextos bíblicos antigamente, trazidos hoje, são parecidos. Então, sim, são coisas que também têm que ser alinhadas. É importantíssimo até mesmo o posicionamento de um cristão diante até mesmo do cenário político. Isso faz toda a diferença. Eu vou pedir para que coloque os gráficos aqui referente ao mundo cristão, sobre a população cristã no mundo. Olha só, a gente tem cerca de 2,3 a 2,6 bilhões de cristãos, representando cerca de 30% da população mundial. Outras 70% referem-se a outras religiões, ou até mesmo pessoas que não consideram de nenhuma outra religião. Vou pedir para que coloque um outro gráfico referente ao cristianismo, referente aos 30%. Olha só, dentro desses 30%, 50,5% são católicos, protestantes e evangélicos, 37,4%, e o restante, 12,1% ortodoxos. Lembrando que, quando se referimos a cristãos, estamos se referindo a um todo, que são esses grupos, essas outras religiões que são ortodoxos, católicos, protestantes e evangélicos. Vou pedir para que coloque um outro gráfico, por gentileza, referente ao crescimento da população mundial do ano de 2010 a 2025. Em 2010, a população mundial tinha cerca de 7 bilhões de pessoas. Em 2025, bateu a meta, digamos assim, de 8 bilhões de pessoas. Hoje está com cerca de 8 bilhões e 100 milhões, 200 milhões, algo do tipo. E em 2010, a população cristã, que é no caso do gráfico azul mais embaixo, a linha azul, tinha cerca de 2 bilhões de cristãos espalhados em todo o mundo. Em 2025, a margem subiu para 2,3%, no caso de bilhões de cristãos. Agora, é interessante a gente dizer isso, mencionar aqui, no mesmo período de 2010 a 2020, houve uma queda de 1,8% em relação ao crescimento da população mundial. Ou seja, o número de cristãos não aumentou conforme a população mundial, teve uma queda de 1,8%, foi na mesma velocidade
Assim, o que coloca o gráfico referente a cada país, que é um ranking dos países que mais possuem cristãos no mundo, os Estados Unidos liderando com bastante folga, com cerca, a coluna da direita representa a população habitacional e a da esquerda representa o cristão. Os Estados Unidos têm cerca hoje de quase 225 milhões de cristãos, né? Chegando aí a quase 350 milhões de habitantes. O Brasil é o segundo país do mundo que possui mais cristãos, representando, mais uma vez, deixando claro, representando católicos, ortodoxos e também evangélicos. Boa parte do Brasil, aliás, mais de 150 milhões de cristãos são evangélicos. O México, confesso para vocês, me surpreendeu bastante. Se você pode olhar aqui, tem bastante cristãos no México, eu não imaginava, mas creio eu que é por conta do catolicismo, lá é muito forte. Tem a Filipinas, a Inspira, a Rússia também se surpreendeu. A Nigéria, como você está falando da Nigéria, já está um pouquinho sobre, porque a Nigéria é o país que mais mata cristãos no mundo. E olha, até um pouco parecido com a questão do gráfico, porque você vê que tem uma população cristã abaixo de 50%, né? Tem cerca de 100 milhões de cristãos na Nigéria, porém está quase chegando a 250 milhões de habitantes, então é um número bem alto. Logo em seguida temos a República Dominicana do Congo, Etiópia e África do Sul. São países, a maioria, né, grande parte africana. Missionária, você acha que o aumento do cristianismo, eu diria que sim, em algumas regiões, tem sim a ver com o trabalho missionário? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, os missionários têm essa tarefa, né, de levar a semente do Evangelho para outros lugares. Isso também faz com que o aumento de cristãos, de pessoas que servem a Jesus, aumente. Eu acredito que é uma contribuição missionária. Bom, então vamos fazer o seguinte, gente. No próximo bloco a gente vai estar referindo um pouquinho sobre algumas notícias publicadas no ano de 2024 sobre morte de cristãos e perseguição. Por isso não sai daí, o Conexão Missões volta já já. Em março, A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Encontro de Missões da IEC São Luís 2026. Dia 21, 7 da noite, louvor com Lucas Emanuel. E logo em seguida, a palavra fica com o pastor Ubaldo. E dia 22, 7 horas da noite, diaconisa Laila de Paula. Dia 23, 7 horas, presbítero Levindo. Encontro de Missões 2026 da IEC São Luís. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor... Em breve. Você acha mesmo que Jesus vai voltar? Dizem isso desde quando me entendo por gente. Qual seria a sua reação ao saber que Jesus voltou e você ficou? Ouço vozes de desespero, tristeza e muita dor. Autoridades do mundo inteiro ainda estão investigando o sumiço em massa de milhões de pessoas no planeta. Em breve, o sucesso está de volta. Será que isso vai ficar bom? Eu garanto.
Conexão Missões de volta, e olha só, como tinha dito no bloco anterior referente à morte de alguns cristãos, eu vou pedir para que coloquem, por favor, a questão de uma notícia publicada em 2024. No dia 24 de maio de 2024 foi publicada uma matéria no jornal norte-americano The New York Times sobre a morte de 3 missionários por gangue haitianas. Olha só, 3 missionários no Haiti foram mortos em ataques de gangue. O ataque de gangues haitianos deixam 3 pessoas mortas em Porto Príncipe, incluindo 2 missionários americanos e o pastor local. Eu estarei lendo a nota do jornal. A organização Missões no Haiti administrava uma escola com cerca de 450 crianças, além de 2 igrejas e um lar infantil no bairro de Bom Aires, a periferia norte de Porto Príncipe. Tem outra notícia também referente a pessoas mortas simplesmente por ser cristãos. Vou pedir para que coloquem essa publicada na R7. Como tinha dito para você, missionário, no bloco anterior, a Nigéria ocupa hoje o ranking mundial do país que mais mata servos de Deus, vamos dizer. Pelo menos 2 pessoas morreram em um ataque contra uma igreja evangélica na Nigéria. Nos últimos meses, a violência lá tem crescido bastante por organização de grupos islâmicos extremistas contra comunidades cristãs. Tem aumentado na Nigéria, publicada ano passado, se não me engano, em novembro, dia 19/11, foi publicado pelo portal R7 da Record TV. Missionária, no Brasil você acha que existe esse tipo de extremismo também referente à morte de pessoas simplesmente por confessar o amor a Cristo? Com certeza que sim, mas em menor proporção. A gente tem intolerância religiosa, a gente tem bastante, mas assim, de mortes eu desconheço casos específicos. A gente tem a Nigéria, porque são países que já são países pesquisa, então dentro da janela 10/40, que o Brasil não entra, graças a Deus, dentro dessa janela. O que seria essa janela 10/40? Essa janela 10/40 são os países, né, ela marca o tamanho da janela que marca os países que são países perseguidos, onde o evangelho tem maior dificuldade de ser pregado. Então, os missionários que se propõem aí nesses lugares, eles já vão sabendo que eles podem perder a vida deles. Muitos poderiam dizer que é como se fosse até mesmo um suicídio por se tratar de tão perigoso. Eu diria que é o amor por Cristo. Exato. Quando a gente entende realmente. Ele estaria a princípio. Eu estou entregando minha vida por amor a Cristo. Entregando a vida para Cristo, fazendo esse trabalho. É um id sem saber se volta. Sem saber se volta. E é bom lembrar também que a Nigéria, querendo ou não, é um país extremamente populoso, e a pobreza na Nigéria também é muito grande. É onde entra também a questão do cenário político, que é tão importante e referente à questão do cristianismo. Missionário, eu quero agradecer de verdade a sua presença. Eu preciso encerrar a entrevista porque foi algo muito, muito corrido. Você não tem nem ideia de como foi isso aqui. Muito obrigado, foi um imenso prazer recebê-lo aqui conosco. Um dia espero vivenciar isso também. No momento, ainda não foi o que Deus não permitiu, mas temos feito bastante evangelismo aqui na nossa igreja. Vai ter mais durante todo o ano, em nome de Jesus. Recentemente fizemos um no bairro São Sebastião, várias crianças aceitaram Jesus. Foi uma região que não é perigosa, possui uma certa violência, questão de facções e tudo mais, mas claro, eles permitiram estar presente lá e foi feito a vontade de Deus. Muito obrigada, eu agradeço o convite e espero também deixar aberto o convite para vocês irem para a Argentina. A gente está precisando de missionários em outras partes do mundo. Qualquer lugar sempre vai precisar de mundo. Como disse no vídeo anterior, o mundo pede e tem sede de Jesus. Obrigado mais uma vez. Eu quero fazer um convite para você no próximo dia 21, 22 e 23 de março. Vai acontecer o Encontro de Missões 2026 da Igreja Congregacional do São Luís. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe a sua curtida, comente o que você achar. Enfim, o que você tiver, sua opinião, esteja dizendo nos nossos comentários.